Novamente a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, agora em alto e bom tom, bom som. Glória a Deus pelas nossas vidas mais uma vez nessa noite. Como é bom quando nós temos a oportunidade de fazer algo para Deus e Deus confirma isso dentro do culto. É gratificante. Essa palavra que Deus coloca no meu coração para trazer nessa noite, eu já tive a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos num determinado momento aqui na nossa igreja, e Deus traz novamente essa palavra ao meu coração, e eu disse: Senhor, mas eu já trouxe essa palavra. Deus falou: é essa que eu quero. É essa que eu quero. Sim, Senhor, se é essa que o Senhor quer, é essa que nós vamos compartilhar com a igreja. Esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Ezequiel 37. O pastor acabou de dizer aqui que aqui não é um vale de ossos secos. Ezequiel 37. É o nosso texto dessa noite. Acharam, amém? Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Só até por enquanto, irmãos. Senhor Jeová, tu o sabes. Então, mais uma vez, nós vamos compartilhar nesta noite sobre a visão do vale de ossos secos. E aí nós vamos trazer o significado desta visão para aquela época e o que nós podemos aproveitar, o que nós podemos se alimentar dentro dessa visão do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. O que significou essa visão no momento em que ela foi entregue e o que essa visão significa para nós nos dias de hoje. De que forma que eu posso degustar essa palavra do Senhor na minha vida nos dias de hoje. Para que eu consiga aí traçar uma linha de raciocínio, eu preciso de alguns esclarecimentos dentro desse texto. Primeiro, eu preciso entender o contexto aqui. Qual é o contexto dessa visão? Depois, eu preciso entender o que essa visão significou na época. Na época em que ela foi trazida para Ezequiel, qual era o significado, o que Deus queria trazer para o povo, o que Deus queria falar ali naquela oportunidade. E depois, o que ela significa para a nossa época. E o contexto aqui, ele é muito fácil, os irmãos já conhecem, nós já ouvimos tantas e tantas pregações sobre esse texto, mas nunca é demais nós estarmos refrescando as nossas memórias, né? Aqui trata-se de uma narrativa no capítulo 37 de Ezequiel, onde nós nos inteiramos, nós vemos uma visão que foi dada por Deus a Ezequiel. Foi dada pelo Espírito de Deus a Ezequiel. E ali você percebeu que Ezequiel, nós vamos ainda continuar vendo alguns trechos do nosso texto, você percebe que Ezequiel é levado ao meio de um vale. É isso que diz o texto, ao meio de um vale. Esse vale, existem algumas possibilidades para que você possa estar imaginando que seria. Pode ser um cemitério, como também pode ser um vale, onde naquela época existiam os grandes combates, né? Normalmente nos vales aconteciam as grandes guerras, os grandes combates, e ali, quando grandes exércitos caíam,
eu imagino que ninguém tirava aqueles corpos para sair enterrando ali, não é? Se você for ver aí no livro de Josué 8:25, isso, traz um relato para nós de uma batalha contra o povo de uma cidade de nome Ai. Naquela cidade, em um só dia morreram 12.000 pessoas, ou seja, a cidade inteira. Então eu paro para ficar imaginando. Eu não acredito que o exército de Josué parou para abrir covas para enterrar todas aquelas pessoas. A Bíblia também não me fornece essas informações. Eu paro para imaginar o que acontecia ali, né? Qual era o estado que ficava, por exemplo, esta cidade, quando todas as pessoas foram mortas ali. É estranho, é difícil entender o exército de Josué recolhendo e enterrando corpo por corpo ali, não é? Os corpos todos sendo colocados em valas. Mas enfim, não é só essa, existiram outras guerras onde morreram muito mais pessoas. Mas o que eu quero fazer com que os irmãos pensem e pensar nessa noite é a respeito desse vale de ossos secos, que é revelado, onde Ezequiel é levado. O que seria? O que eu entendo que o texto me diz é que é um vale onde corpos já estavam ali há muito tempo, porque o texto me diz que esses ossos estavam secos. Então, independente do que seria, independente da circunstância, eram corpos que já estavam ali há muito tempo. Então, eu parto do princípio de que eram pessoas mortas há muito tempo. E que você compreenda que isso é uma visão. Isso é uma visão que Josué teve. Então Deus inicia ali, o contexto é esse, fazendo uma pergunta para Ezequiel. Versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ali pergunta para Ezequiel, faz uma pergunta provocativa para ver o que esse homem de Deus iria dizer ali, né? Pode o morto reviver? Podem reviver esses corpos? E o profeta, usando de sabedoria e sabendo com quem estava lidando, responde, tu o sabes. Senhor, só o Senhor sabe. Nós ouvimos isso aqui agora há pouco na oração. É só Deus, é só Ele quem sabe, quem pode, é só Ele quem faz. Nós ouvimos isso agora há pouco aqui. E o homem de Deus disse, Senhor, tu sabes. Versículo 4 e 5. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Uma coisa interessante para nós analisarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que você já deve ter visto e avaliado e analisado também. Você já deve ter estudado muito esse texto. Espírito, aqui está em letra minúscula. Você percebe que a palavra espírito aqui está em letra minúscula. Aqui, esse momento, se trata do espírito humano. O texto está falando do espírito humano. Parte imaterial entrando na parte material, trazendo vida aos ossos secos. O texto está falando sobre espírito humano. Versículo 6 diz assim, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nós vemos aqui a reconstrução humana. Mais uma vez o Espírito aparece em minúsculo aqui. Esse Espírito é vida, é Deus dizendo o que vai fazer. É Deus trazendo a visão para o profeta. De imediato o profeta obedece e, de acordo com o texto, o inimaginável acontece. Segundo a palavra aqui, Ezequiel profetiza, os ossos se mexem, juntam-se um ao outro de acordo com o corpo que pertenciam. Não ia o braço
de A para o corpo de B, nem a cabeça de B para o corpo de C, cada um de acordo com o seu corpo. Depois desses ossos vem tendões, pele, surgem ali então corpos íntegros. Versículos 7 e 8 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. De acordo com o nosso texto, naquele primeiro momento, Deus estava falando com o profeta o que ele faria. Então, nesse momento, os corpos estão ali inteiros novamente, mas não tem vida. O espírito humano ainda não entrou. Mesmo Ezequiel cumprindo a ordem, os corpos ainda estavam sem vida. Então você imagina, não sei a quantidade, imagine ali aquele monte de ossos restaurados. Agora nós vemos ali um monte de corpos no chão, restaurados, porém sem vida. Olha lá. Aí vem uma nova ordem de Deus para o profeta. 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ou melhor, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande. Um exército grande em extremo. Então Deus diz a ele: profetiza. No momento que ele profetiza, volta o Espírito para cada corpo, o milagre acontece. Um exército de vivos aparece de forma grandiosa. Então, naquele momento, aqueles corpos que há pouco nós falávamos, que estavam ali todos restaurados, porém deitados sem vida, agora nesse momento acaba se tornando um exército. Esse é o contexto aqui. É isso? Esse é o contexto. Agora nós precisamos entender para que essa profecia naquela época. O que Deus estava querendo dizer ali, o que Deus estava querendo mostrar para Ezequiel, o que Deus estava querendo mostrar para o povo. Nós entendemos aqui então o que é vale, o que são esses ossos, qual era a vontade de Deus ali, era fazer com que eles revivessem. Agora nós precisamos extrair o significado dessa profecia. Nós precisamos entender o ocorrido ali. Entender o que aconteceu daquele vale de ossos secos. Qual o significado, principalmente para aquela época, principalmente o que Deus queria dizer ali. Então Deus passa a explicar nesse momento para Ezequiel qual era o significado daquela visão. O próprio Deus explicando. Quem eram esses ossos secos a princípio? É necessário que eu entenda para que eu possa entrar na história. Quem eram esses ossos secos? Ossos secos, segundo a palavra de Deus, era toda a nação de Israel. Naquele momento, os ossos secos eram a nação de Israel, segundo a profecia. Existiam naquele momento 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Leia comigo no versículo 11, a parte A do versículo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele não disse são alguns da casa de Israel, são toda a casa de Israel. Vamos entender um pouquinho o que era essa casa de Israel. Vamos entender um pouquinho sobre a casa de Israel. Nós tínhamos ali no primeiro momento um país unido. No primeiro momento, Israel era unido. Com os seus 3 primeiros reis, Saul, Davi, Salomão. Era uma só nação. A partir do momento que Salomão morre, o reino se divide. Acaba se tornando reino do sul e reino do norte.
Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque nós não temos tempo sobre a casa de Israel. Mas se você for fazer um estudo sobre as duas casas de Israel, você vai ver que maravilha é você entrar na história e você vivenciar aquilo, você aprender sobre as duas casas de Israel. Você vai ver que riqueza que tem a história sobre essas duas casas de Israel. Então você entenda nesse momento que aquela profecia era para esses dois reinos. Deus está trazendo essa profecia para esses dois reinos. A pergunta aqui é a seguinte: por que a nação de Israel foi comparada com ossos secos? Por que Deus está comparando aquela nação com ossos secos? Qual é a causa disso? A resposta, eu pergunto e eu respondo. A quebra da aliança com Deus gerou sequidão naquele povo. A quebra da aliança com Deus gera sequidão ainda hoje nesse povo. A quebra da aliança com Deus gera sequidão na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos posicionarmos e nós quebrarmos a nossa aliança com Cristo, nós estaremos fadados a nos tornarmos ossos secos. Ou seja, houve uma quebra da aliança estabelecida ali entre o Deus e o povo. Se você for estudar, se inteirar na história, você vai identificar que o reino do sul, do norte, era Israel. Ele foi conquistado pelos assírios. O reino do sul, Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Isso trouxe para o povo o seguinte sentimento, né? Isso trouxe um sentimento diferenciado para o povo. Versículo 37, agora a parte B do versículo. Versículo 11, agora a parte B do versículo. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então subentende-se aqui que o povo se sentia destruído. O povo estava sem esperança. O povo estava morto. Igualzinho aos ossos lá do vale de ossos secos. Da mesma forma, o povo se encontrava naquele momento. Mas nesse momento, nós estávamos caminhando para mais uma grande lição. Nesse momento da história, nós estamos caminhando para mais uma grande lição. Deus mudaria a história do seu povo. Esse é o mesmo Deus que ainda hoje pode mudar a história do seu povo. Pode mudar a minha história, pode mudar a sua história, pode mudar a nossa história. Esse é o mesmo Deus. Ele mudaria a história do seu povo. Capítulo 12, ou melhor, versículo 12 do capítulo 37, diz assim: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Agora a profecia é para o povo. Agora Deus está falando, mostrando o que vai acontecer com esse povo. Eles estavam sendo comparados com sepultura, eles quebraram a aliança com Deus. Aquele povo novamente está sendo escravizado, exatamente pela desobediência. Então Deus, a partir de agora, Ele irá conduzir seu povo, aquele povo que está sendo comparado com ossos secos, aquele povo morto, Ele vai conduzir seu povo novamente à vida. É isso que Deus quer mostrar aqui com essa profecia. Eles teriam a chance de reviver, eles teriam a chance de serem libertos, ou melhor, eles seriam libertos para voltar aonde? Aos caminhos do Senhor. Ezequiel 37:14 diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu o fiz, diz o Senhor. Observe o detalhe aqui, versículo 14. Esse espírito agora é com letra maiúscula, meu irmão. Esse espírito agora é com letra maiúscula, meu amado. Agora é o Espírito Santo de Deus. É a promessa de Deus se cumprindo.
Deus revive, te dá fôlego de vida, e Ele tem reservado para mim e para você o Espírito Santo nas nossas vidas. É Deus dizendo que vai colocar o Espírito Santo na vida do povo. Então nós identificamos aqui a promessa de Deus para Israel, promessa de Deus sobre a restauração de Israel, que de fato foi cumprida. Se você for ler a história, você já conhece, ela foi cumprida. O povo foi liberto. Essa profecia foi cumprida na vida daquele povo. Ou seja, o povo que estava morto em seus delitos e pecados, reviveram. Da mesma forma que os ossos secos, na visão de Ezequiel, reviveram. Aquele povo foi escravizado durante anos, e Deus concedeu a eles a libertação, e eles novamente reviveram. Então, eu aprendo aqui com isso que esse era o significado daquela visão para aquela época. Essa é uma visão temporal e uma visão atemporal. É uma visão temporal porque ela era especificamente para aquele povo, mas também é uma visão atemporal porque ela não está sujeita ao tempo. Ela não está sujeita ao tempo. Ela pode ser revivida por mim e por você hoje. Ela é esperança para nós também. Pode ser revivida por mim e por você hoje. Então, eu preciso entender o que significa essa profecia para hoje, para os dias atuais. A palavra de Deus me permite que eu faça isso. Eu não posso cometer nenhuma heresia dentro do texto, mas eu posso viver o texto da forma como Deus colocou no meu coração. Que lição eu posso tirar dessa profecia para a minha vida? Qual é a lição? O que eu posso tirar desse texto para a minha vida? Qual é a utilidade dos ossos secos para os nossos dias? Qual seria a utilidade dos ossos secos hoje, para o seu dia, para os nossos dias? Primeiro fato aqui importante nós entendermos: o povo desobedeceu, o povo sofreu pela desobediência. Desobediência era o pecado, e esse pecado também hoje que nós convivemos, lutamos contra ele, não é diferente daquele. E esse pecado ele nos traz distância de Deus, osso seco. Nos faz secar, ossos secos. Gera morte, ossos secos. Faz com que nós perdamos a bênção de estar em paz na presença de Deus. Faz com que eu perca a bênção de estar em paz na presença de Deus. O povo daquela época perdeu isso. Aquele povo perdeu, exatamente porque eles quebraram a aliança com Deus. Eles tiveram a infeliz escolha de querer viver com o pecado. E essa não pode ser a nossa escolha hoje, de querer conviver com o pecado. Hoje eu e você, irmãos, estamos sujeitos às mesmas sanções. Nós estamos sujeitos às mesmas sanções se nós nos deixarmos envolver por uma vida pecaminosa. Nós estamos também fadados a cair no mesmo erro. A distância de Deus me faz perder o quê? Primeira coisa, a esperança. Me faz viver novamente escravizado pelo pecado. Me faz ser novamente escravizado pelo pecado. Dentro da história, aquele povo virou escravo lá das nações pagãs. E isso aí nós vemos dentro do texto que faz com que eles se sentissem como ossos secos em uma sepultura. Nós não podemos cair no mesmo erro. Nós temos que extrair dessa profecia do Senhor todas as coisas boas que Ele traz para nós. Mas a grande lição aqui, para mim e para você, a grande lição que eu trago para a minha vida, a grande lição para mim e para você, é que nós servimos a um Deus misericordioso. Nós servimos a um Deus que se rende a qualquer coração arrependido. Basta que eu me arrependa. Salmo 106, versículo 1, na parte B do versículo, diz que a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Diante de um coração arrependido, meu irmão, ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos em um vale de ossos secos, um vale sem vida, um vale sem esperança.
Ele pode transformar isso num vale cheio de vigor, cheio de bênção. Se você, em algum momento da história, viver essa sensação, se em algum momento da sua história você viveu, ou se você viver essa sensação de morte, de fracasso, de derrota, se você se sentir em algum momento um conjunto de ossos secos, saiba e lembre-se, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela é para sempre na minha e na sua vida. Essa palavra é para mim e para você. Ele ainda é misericordioso em nossos tempos, meu irmão. Ele pode restaurar ossos, ele pode restaurar tendões, ele pode restaurar sua pele, ele pode lhe dar o fôlego de vida humano e ele também pode lhe dar o fôlego de vida do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus para mim e sua vida. Não há nenhum caso perdido para o nosso Deus. Nenhum caso perdido para o nosso Deus. Romanos 8:37 diz que eu sou vencedor, amém? Eu vou repetir. Romanos 8:37 diz que eu sou vencedor, amém? Amém nada, irmão. Amém nada, irmão. Amém nada, irmão. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor, meu irmão. Eu preciso tomar posse disso na minha vida, meu irmão. Eu sou mais do que vencedor. O que eu aprendo com isso, meu irmão? De todas as bênçãos que eu tenho vivido, ainda existe promessa de muito mais. Não é só isso não, tem muito mais para mim e para você. É mais, eu sou mais do que vencedor. Preciso tomar posse disso na minha vida. Eu sou mais do que vencedor, meu irmão. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Só Ele, meu irmão, só Ele pode fazer com que os seus ossos possam reviver. Só Ele pode fazer com que os meus tendões possam reviver, com que a minha pele cresça. Só Ele possa fazer com que eu deixe de ser ossos secos. O nosso desejo, a nossa oração é que isso nunca aconteça nas nossas vidas. Mas se porventura em algum momento isso vier a acontecer, nós precisamos entender, nós somos mais do que vencedores. A única exigência feita aqui, era a única exigência feita para aquele povo. A única exigência feita aqui é que esse monte de ossos secos que você porventura se tornou, se você porventura em algum momento da sua história deixou-se levar por todas as dificuldades que você passou, se você acabou se tornando aí um conjunto de ossos secos, a única exigência aqui é que você tenha um coração humilde e um coração arrependido para retornar ao caminho do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa noite para mim e para você, que nós possamos tomar posse disso e viver o melhor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe os irmãos.